Diz assim, Gênesis capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Descendo mais um pouquinho para o verso 9, diz assim, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Naquela época, meus irmãos, Abraão e Sara, eles já eram avançados na velhice. E um deles disse algo incrível para Abraão, que está no verso 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. E naquele momento, meus irmãos, Sara estava escutando atrás da porta, e quando ela ouviu essa conversa de que ela teria um filho, naquele momento, Sara riu e deve ter pensado, impossível, já sou velha, fora de idade, para ter filhos, e meu marido Abraão também já muito velho. E vejam, meus irmãos, o que o Senhor falou no verso 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? E eu pergunto aos meus irmãos nesta manhã, será que para o Senhor Jesus há alguma coisa impossível? Eu compartilho, meus irmãos, esta mensagem nesta manhã, porque Deus está ainda, nos dias de hoje, fazendo a mesma pergunta, que está aqui no verso 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? É certo, meus irmãos, que cada um de nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Mas ouça uma coisa, meus irmãos, em meio a estes problemas, a essas dificuldades e necessidades, eu pergunto mais uma vez à igreja, vocês acham que o Senhor, que os seus problemas, as suas dificuldades e as suas necessidades e suas lutas são difíceis para o Senhor resolver? E eu pergunto aos irmãos, será que para o Senhor há realmente alguma coisa impossível? Eu termino essa introdução, meus irmãos, trazendo a resposta para essas perguntas, que está lá em Lucas, capítulo 18, verso 27. Lucas 18, capítulo 18, verso 27, que diz assim, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém, meus irmãos? Recline sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Amado Deus, querido Pai, ó Deus, nós nesse momento nos achegamos a Ti, Senhor, e oramos, Pai, para que o Senhor venha, ó Deus e meu Pai, sobre nós nesta manhã, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no meio de nós, Senhor. Que essa palavra, ó Deus e meu Pai, possa ser como a semente que cai no solo, ó Deus, que venha ser fértil, Senhor. Que possamos guardar essa palavra, Pai, em nossos corações, que ela venha frutificar, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ser com a igreja, ser comigo, ó Deus e meu Pai, nesta manhã, na transmissão, ó Deus e meu Pai, daquilo que Tu queres, ó Deus, para esta igreja, nesta manhã, Senhor. Peço a Ti, ó Pai, que Tu tenha misericórdia, Senhor, e que Tua mão seja estendida sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês creem nessa palavra? Vou perguntar mais uma vez, vocês creem nesta palavra? Vocês aceitam que o Senhor Jesus pode fazer o impossível na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua saúde?
Vocês aceitam que o Senhor Jesus faça esse impossível na sua vida, meus irmãos? Amém. Somos muito rápidos, meus irmãos, em dizer aos outros que o Senhor Jesus pode tudo. Quando vemos um irmão passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade, alguma coisa que esteja afligindo o nosso irmão, nós falamos para esse irmão: aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã. Olhe para o alto, Deus pode todas as coisas. Ou então falamos assim: o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas agora, meus irmãos, quando é a nossa vez de crermos e encontramos dificuldades como aquela da Sara, que deu aquela risadinha, não acreditando no poder de Deus em relação a si mesma. E hoje, meus irmãos, quantos de nós agimos dessa forma? Falamos do poder de Deus para os outros, mas não cremos na manifestação desse poder sobre as nossas vidas. Ouça uma coisa, meus irmãos: não cremos realmente em Deus, a menos que creiamos que Ele é o Deus do impossível. Não é suficiente crermos em Deus apenas que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Nós também temos que crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que deseja fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Na minha opinião, meus irmãos, conselho algum ajudará uma pessoa caso ela duvide que Deus pode mudar a sua situação, caso ela duvide que Deus quer e pode fazer milagre em sua vida. Vocês já tentaram aconselhar uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita que Deus pode resolver os seus problemas, as suas necessidades, as suas lutas? Tudo que você falar para essa pessoa parece inútil. Por exemplo, para um casal que está em crise no casamento, parece a eles que não há a mínima esperança. Os dois já andam cheios de ressentimentos e de amarguras e acham que não tem mais volta, que o casamento acabou. Mas se eles quiserem serem ajudados, eles precisam crer que Deus faz o impossível e muda toda e qualquer situação. Eles precisam crer que o nosso Deus pode restaurar o casamento. O nosso Deus pode restaurar qualquer situação. Algumas pessoas até dizem, quando você tenta aconselhar: mas eu sofro horrores com o meu cônjuge, carrego feridas muito profundas. Esse tipo de argumento, meus irmãos, nos revela que tais pessoas engoliram a mentira do diabo. Ele fez com que essas pessoas dessem aquela risadinha de Sara e dissessem: é impossível, meu casamento não tem mais jeito. Contudo, meus irmãos, Jesus foi bem claro e disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, verso 27. Meus irmãos, Jesus está dizendo para toda a igreja nesta manhã: eu sou o Senhor. Eu posso resolver qualquer situação. Eu posso resolver qualquer coisa. Qualquer coisa, diz o Senhor. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, ele nos apresenta uma situação muito apavorante. Uma situação que parecia impossível de ser resolvida. Ele fala de um pai aflito que trouxe o seu filho possuído por um espírito mudo e surdo. Esse jovem não estava simplesmente com um problema. Esse jovem estava cheio de espíritos maus e cheios de demônios, meus irmãos. A situação dele era conhecida por toda a região. Esse jovem era considerado
um caso sem esperança para muitos. Vamos ver agora, meus irmãos, o que Marcos nos revela sobre essa situação desse jovem. Marcos, capítulo 9, vamos ler do verso 14 até o verso 26. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos capítulo 9, versos 14 a 26. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosas multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que és que discutes com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o acompanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-me. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo, surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Após esse episódio, meus irmãos, todos que estavam ali começaram a discutir: por que o menino não fica bom? Será que esse é um caso muito grave? Será muito difícil para Jesus? Será que numa situação dessas, Jesus nada pode fazer? Mas é aí, meus irmãos, que Jesus entra em cena. Veja o que diz o verso, agora, 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Agora, meus irmãos, vamos voltar ao verso 16, que diz assim: então ele interpelou os escribas: que és que discutes com eles? E no verso 18, seguindo agora para o verso 18, o pai respondeu: já roguei aos discípulos do Senhor que expelisse o espírito, mas eles não conseguiram. É um caso sem esperança. E Jesus simplesmente respondeu ao pai, o finalzinho do verso 23, tudo é possível ao que crer. Jesus estava dizendo a todos naquele momento, meus irmãos: vocês acham que não posso cuidar de qualquer situação, menos daquelas que estejam sobre o domínio do diabo? Pois quero dizer a todos que não há problemas, não há necessidades ou qualquer outras circunstâncias impossíveis que eu, o Senhor, não posso resolver. Vejamos agora o que diz, meus irmãos, ainda no capítulo 18, verso 25. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Ouçam bem uma coisa, meus irmãos: com uma só palavra,
Jesus fez do impossível uma realidade. Jesus falou apenas: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. No verso 18, meus irmãos, ele nos relata que este jovem, ele espumava pela boca e que fisicamente também era pele e osso e estava se definhando. E no verso 22, nós lemos que o pai tinha que ficar com este jovem o tempo todo, pois os demônios tentavam lançá-lo no rio ou no lago mais próximo sobre o fogo para que morresse logo. Quando eu li, meus irmãos, esses versículos, eu fiquei imaginando quantas vezes esse pai teve que pular no rio, teve que pular no lago para salvar o seu filho. Eu fico imaginando, meus irmãos, o número de cicatrizes e de marcas de queimaduras que esse jovem tinha por todo o seu corpo. Com certeza, meus irmãos, nenhum de nós gostaríamos de ver nosso filho numa situação dessa. Imagina aquele pai, naquela situação, sem ter alguém para ajudar. Deve ter sido de partir o coração daquele pai. E quando o pai se apresenta aos discípulos e rogou para que eles expelissem os demônios, nada puderam fazer. Nós já lemos isso. E o espírito maligno começou a se manifestar no jovem, que começou a espumar pela boca e a rolar pelo chão, se contorcendo. Deve mesmo ter sido uma cena horrível, meus irmãos. Uma situação impossível, talvez. O verso 25, ele nos fala também que Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E nessa hora, meus irmãos, o jovem caiu no chão como morto. O versículo 26 fala que ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas vejam, meus irmãos, o que diz o verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vocês podem imaginar a alegria desta cena, o jovem sendo liberto por Jesus. Agora, aquele jovem limpo e liberto deve ter corrido para o braço do seu pai. E o coração daquele pai, cheio de alegria, por ter visto que o Senhor tinha resolvido toda aquela situação. Agora, meus irmãos, eu pergunto, por que o Espírito Santo levou Marcos a incluir essa história no seu evangelho? Foi para que, a partir daquele momento, todos saibam que podem confiar em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. O Senhor está dizendo mais uma vez, meus irmãos: posso fazer qualquer coisa, posso resolver qualquer situação. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos muitos pais que estão em agonia, chorando por seus filhos, que estão sob o domínio do inimigo. Há pais, meus irmãos, com o coração partido, que choram dias e noites por seus filhos, Senhor, que acham que eles já estão perdidos, que seus filhos estão indo de mal a pior e que ele não tem mais jeito, Senhor. O diabo tem dito isto para esses pais, dizendo a eles que seus filhos são casos sem esperança e que não tem mais jeito. Ele tem usado essa mentira para esses pais, dizendo que Deus é incapaz de ajudá-los. Talvez você ache, meus irmãos, que o seu marido seja um caso perdido, um caso sem esperança, que seu filho ou alguma pessoa do seu relacionamento seja um caso sem esperança. Talvez você tenha perdido as esperanças em relação a essas pessoas, a sua esposa também. Mas ouça uma coisa, meus amados irmãos:
Pessoa alguma jamais está perdida em problemas e tão afundadas em pecado que o Senhor Jesus não consiga resolver o problema e a situação delas. Sei de muitos crentes, meus irmãos, que hoje pode dizer: orei pelo meu marido, orei pelo meu filho, orei pela minha família, durante anos. Aí um dia, quando eu já estava desistindo, Deus agiu. Ele salvou e libertou a pessoa que eu amo. E aqui, meus irmãos, eu peço licença. Eu quero contar um testemunho de uma irmã. Essa irmã, ela orou durante 9 anos pelo seu esposo. Não foram 9 dias, não foram 9 semanas, 9 meses. Foram 9 anos. 9 anos que essa irmã vinha orando pela conversão do seu esposo. Até que um dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, esse esposo se converteu a Cristo. Essa irmã, ela congrega conosco aqui na igreja. Essa irmã está aqui hoje, sentada aí nos bancos como ouvinte. E todos conhecem ela. É a irmã Cristina, a minha esposa. E esse homem que ela orou, é esse que hoje está trazendo essa mensagem para os irmãos. Obrigado por não ter desistido de mim. Nunca devemos desistir, meus irmãos, porque nada é impossível para Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. O nosso Deus, Ele pode trazer à vida tudo que você considera morto e que considera que um caso perdido. Nosso Deus pode resgatar tudo. Nada, meus irmãos, está muito morto ou num estado muito avançado de pecado que Deus não possa agir, que Deus não possa restaurar. Voltando agora a sua Bíblia, no capítulo 5 de Marcos. Vamos até o capítulo 5 de Marcos. Todos acharam? Diz assim o capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 21 até o verso 23. Nós temos aqui a passagem da história de Jairo, meus irmãos, um dos principais da sinagoga. Diz assim: tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e intensamente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Versículo 24, meus irmãos, continua, diz que Jesus foi com ele. Obrigado, Francisco. A caminho, Jesus teve que parar para ministrar a uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E quando Jesus ainda falava, chegou um mensageiro da casa do chefe da sinagoga com uma trágica notícia, dizendo a ele: Jairo, tua filhinha morreu, por que ainda incomodas o mestre? O coração de Jairo naquele momento, meus irmãos, deve ter ficado apertado. Mas olha o que diz o verso 36. Marcos, verso 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. E no versos 41, avançando agora para os versos 41 e 42, diz assim, meus irmãos: tomando-a pela mão, disse: Talita, cume, que quer dizer, menina,
eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, não buscam mais Jesus, porque acham que não há mais esperança para as suas vidas. Muitas pessoas só confiam em Deus quando vem ainda um sinal de esperança. Mas quando o casamento morre, quando se perde o emprego, quando a doença chega, as pessoas choram e se lamentam e dizem: não há mais esperança. Agora, o impossível é impossível de resolver, é impossível de transformar, ou é impossível de restaurar a minha situação. Ouça uma coisa, meus irmãos. O Espírito Santo está dizendo nesta manhã para todos nós: confie em Deus para resolver os seus problemas, as suas necessidades, as suas dificuldades e as suas lutas, porque nunca é tarde para Ele. Meus irmãos, Deus não só pode resolver a sua situação difícil, como também pode resolver o seu problema de pecado. Ouçam bem uma coisa, meus irmãos, e prestem muita atenção. O pecado é mau, ele é destruidor, e ele nos separa de Deus e leva a nossa alma à morte. Já indo para a conclusão, eu tenho aqui poucas coisas ainda para o final. Eu digo aos irmãos: vocês precisam crer que nada em suas vidas é impossível para Jesus. Não deixe que tudo que o inimigo tem colocado em seu coração venha fazer com que você desista ou que você não acredite que Deus é o Deus do impossível. Não existe garra ou corrente do inimigo que Jesus não possa quebrar. Por isso, meus irmãos, tenham fé. Creia que o Senhor Jesus vai mudar e transformar totalmente a sua vida e a sua situação. E nesse momento, eu chamo Paulo Vitor e o Oscar para nos ajudar aqui num louvor, para nós caminharmos para o final dessa mensagem. Creiam, meus irmãos, Deus é um Deus do impossível. Deus vai fazer muitas coisas sobre as nossas vidas. Deus vai fazer o milagre acontecer na vida de cada um dos irmãos. Basta você crer, somente crer. Amém, meus irmãos? Vamos agora louvar ao Senhor. Aleluia. Haja prosseguir quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aleluia, Senhor. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Glorifica o Senhor. Louve ao Senhor, meus irmãos.
quando tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia, Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus transformou a vida de Sara. Jesus transformou a vida do jovem possuído pelos demônios. E também transformou a vida de Jairo, da filha de Jairo. E nesta manhã, meus irmãos, Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode transformar o seu casamento. Jesus pode transformar a sua vida espiritual. Ele pode transformar, meus irmãos, a doença, a enfermidade em cura. Jesus pode transformar, Ele pode curar, Ele pode trazer à vida tudo aquilo que está morto. Jesus pode trazer o seu filho, a sua filha que está perdida nesse mundo de pecado. Jesus Cristo pode trazer de volta à vida tudo aquilo que aparentemente está morto. Não desistam, meu irmão. Apenas creiam na promessa do Senhor Jesus. E que não há impossíveis para Deus. Ele é o Deus do impossível. O nosso Deus pode resolver qualquer situação. Ele pode resolver qualquer coisa, meus irmãos. O nosso Deus pode trazer tudo aquilo que você considera morto de volta à vida, meus irmãos. Feche os seus olhos, recline a sua cabeça. Amado Deus, querido Pai, se por tua ordem, ó Deus e meu Pai, nós terminamos, ó Deus, esta mensagem nesta manhã, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor falou conosco nesta manhã, através da Tua palavra, Senhor. Pai, que esta palavra possa ir aos corações dos nossos irmãos, Senhor. Que eles creiam
que o Senhor é o Deus do impossível. Que eles não desistam em nenhum momento das suas vidas, Senhor. Que até ao final, a vinda do Senhor Jesus, nós temos que crer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Deus que restaura, que Ele é um Deus que cura, Senhor. Por isso, ó Deus e meu Pai, eu te peço nesta manhã, leva-nos agora, Senhor, em paz, em segurança para os nossos lares, Senhor, e nos tragas de volta logo mais, Senhor, para ouvirmos o que Tu tens para nós, Senhor, nesta noite também, Senhor, através da palavra que será ministrada. Ó Deus, eu te peço, já te agradecendo, Pai, em nome de Jesus, e creia, nosso Deus é o Deus do impossível.